Olá, amigos da Casa de Oração, Rodrigo aqui de novo. Hoje eu quero continuar falando a respeito dos passos do nosso Mestre Jesus e assim, na caminhada como o discípulo deve ter. Você que pretende seguir os ensinamentos do Mestre, é bom que você pratique um pouco dos passos que ele deu, da maneira como ele agiu, do que ele se abasteceu, do que ele aprendeu, onde ele se inspira. Então eu trouxe aqui um pouquinho da continuidade do vídeo 6, o anterior, em que eu falei com um pouco mais de ênfase na questão do batismo nas águas e também mencionei um pouco a questão do batismo no Espírito Santo. Existe uma distinção, mas também existe uma correlação muito grande entre essas duas coisas. Uma parte interessante quando eu falo do batismo do Espírito Santo é que Jesus ele foi ungido e capacitado, ou seja, unção e capacitação espiritual é a mesma coisa. Olha aqui, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder. Ou seja, essa unção, essa capacidade oriunda do Espírito Santo, Jesus usufruiu para poder fazer coisas sobrenaturais, para poder manifestar a fé e criar aquilo que os nossos olhos não conseguem naturalmente compreender, o que dificilmente a nossa mente consegue assimilar, né? No vídeo anterior eu falei do caso de Nicodemos, ele falou, como posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Como eu posso nascer de novo? Né? E Jesus fala em tom espiritual com ele demora para cair a ficha, né? Então é interessante porque toda pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dele é aquele que confessou a fé na obra e na maravilha que Jesus é e na vida dele, né? Nesse sentido, quando você tem Jesus como teu Senhor, tudo aquilo que reflete a vontade do teu Senhor, você precisa adotar como prática de conduta na tua vida daqui para frente. Afinal, é Ele que detém o controle da tua vida, o governo da tua vida, o reino da tua vida daqui para frente. E é muito melhor ter um governante que é perfeito na minha própria vida do que eu, o humano, que sou imperfeito, que sou errante e tudo mais. Então, aquele que é discípulo tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Olha aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, então de quem que é esse Espírito, né? É interessante quando ele fala, vocês não estão na carne, não significa que nós deixamos de ter necessidades carnais. Não significa que nós deixamos de ter necessidade de dormir, necessidade de descansar, necessidade de beber água, de nos alimentar, necessidade de tratar da nossa saúde, né? A nossa carne, ela tem alguns limites e pelo fato de o Espírito Santo fazer uma obra diferente quando a gente crê, ela não fez com que nós deixemos de ser carne humana, mas temos um espírito vivo dentro de nós. A Bíblia diz lá em Gênesis que Adão era uma alma vivificante e agora, com a vinda e ressurreição de Cristo, quando nós cremos nisso, nós somos um espírito vivificante, né? Numa alma vivente. Então, é interessante porque a Bíblia parece que distingue muito legal uma tricotomia humana entre mente, né? Mente, vontade e emoções, e aí a gente pode chamar isso de alma, a nossa carne, o nosso corpo, né? E o nosso espírito, né? Então parece que existem três dimensões humanas, né? O espírito, a alma e o corpo, né? Então eu acho que nessa perspectiva nós somos também três em um, né? Assim a Bíblia também fala do Pai, do Filho e do Espírito, né? Se nós somos imagem e semelhança dele, me parece que essa interpretação bíblica me parece muito condizente com essa tricotomia que eu falei, né? Então Jesus caminha pelo Espírito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, tudo o que te faz tomar decisões, tudo o que te faz pensar de maneira diferente, só vai ter essa capacidade de discernimento
na medida em que você se abastece do que Deus falou nas Escrituras, do que Deus reflete na vontade dele lá atrás, do que a palavra de Deus fala sobre aquilo que você está passando em determinada fase da tua vida. Ou seja, afinal, nenhum passo à frente, atrás, para o lado, para a esquerda, para a direita, para qualquer lado você vai dar, sem antes você ter uma direção do Espírito Santo que é dado pela palavra de Deus. Essa direção do Espírito Santo e esse discernimento do que fazer, que geralmente passa pelo que é muito mais correto do que como nós julgamos como corretos, é fazer o que o Espírito Santo ministra em nós, mas com um parâmetro e uma linha muito boa de base nas Escrituras, né? Não adianta você achar que não, o Espírito Santo falou para eu jogar nesses números da Mega Sena porque eu vou acertar e tal. Aí você vai lá e erra, aí você culpa o Espírito Santo que falou que deu o número errado para você. Rapaz, essa capacidade de discernir você vai ter quando você pegar e confrontar com as Escrituras e ver se isso tudo que você imaginou é coisa da tua cabeça, é o Espírito Santo mesmo, ou não é, né? Ou é uma maluquice tua, ou até uma confusão que o capeta coloca na tua cabeça para poder desmerecer o poder do Espírito Santo na tua vida. Então vale a pena a gente conseguir discernir esse tipo de coisa, né? Qual resposta você daria ao seu maior inimigo, que é muito astuto e que também conhece a palavra de Deus quando você for tentado? Ou seja, é interessante aquela passagem que Jesus fica 40 dias no deserto para ser tentado pelo demônio. E o demônio, ele usa da palavra de Deus para questionar Jesus. Ele fala, se joga daqui desse precipício, porque a Bíblia diz, a tua palavra diz, que você dá ordem aos anjos ao teu respeito. Então assim, na hora que você estiver caindo lá de cima, eles te seguram. E você não se esborracha lá no chão. E ele pega e devolve para o demônio, assim, não tentarás o Senhor teu Deus, assim também está escrito. Então, um bom discernimento da palavra de Deus e uma aplicabilidade prática dela para a nossa vida cotidiana, ela é fundamental para direcionar as nossas decisões. Veja que tanto quanto vem as tentações do mundo, as tentações demoníacas, as tentações terrenas e carnais, geralmente nós buscamos uma orientação do que o Espírito Santo nos conduz a fazer, que é totalmente diferente dessa nossa carnalidade. Ou seja, a gente não vive mais para satisfazer só a necessidade carnal, a gente vive para fazer principalmente a vontade do Espírito em nós, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai trazer à tua memória, à tua mente, o que é a palavra de Deus naquele momento. Mas, meu irmão, isso você só consegue colocar na tua cabeça, primeiro ouvindo muito a palavra de Deus, e aí você pode fazer uso de várias pregações que existem no YouTube, podcasts, rádio. Nossa, hoje a gente tem acesso a um monte de meios de informação e comunicação que nos auxiliam muito nisso. Tem aplicativo no celular da Bíblia, tem Bíblia de estudo, Bíblia de contexto, tem o Strong. Rapaz, se eu for falar aqui eu vou ficar um bom tempo, não é o objetivo do vídeo. Mas é fundamental que você tenha essa prática de conhecer mais Deus através das Escrituras. E vivenciar, imaginar como isso impacta na tua vida, como isso tem a ver com o que você está passando, ou agora você ainda não entendeu, mas você sabe que o Espírito Santo lá na frente, ou em alguma hora, em alguma ocasião que você estiver vivendo, ele vai te relembrar daquilo, né? Então, vamos avançar para entender que essa questão de fazer a vontade, não nossa, mas do Pai, fez com que Jesus trabalhasse no ministério dele durante 3 anos com um propósito e uma linha muito bem definida. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o que te faz pensar que pelo fato de Jesus ainda continuar trabalhando por você e lutando por você e querendo ter o melhor o tempo todo, faz com que você também não deva honrar, lógico, que ele é Deus e você não vai conseguir trabalhar na mesma proporção que ele trabalhou por você, né? Vamos ser coerente e realista aqui, né?
Mas o que te faz pensar que você também não deve retribuir em honra esse tipo de trabalho que ele fez para você? A questão de servir ao reino do Senhor, a questão de se disponibilizar para ajudar outras pessoas, outros irmãos, falar palavras de vida, orar por alguém, mandar um áudio no zap lá para essa pessoa que você sentiu no coração quando você estava orando, ou mandar uma palavra de vida e fazer um videozinho no YouTube explicando sobre o teu entendimento, a revelação que o Espírito Santo te trouxe e o quanto isso pode contribuir para a vida de outras pessoas. Eu acho isso fundamental para você desenvolver esse trabalho de Deus dentro de você. Porque quando a gente começa a transbordar e pôr essas coisas maravilhosas dos ensinamentos que Deus nos dá no nosso coração para outras pessoas, isso é maravilhoso, porque isso também faz com que nós honremos esse trabalho que o próprio Jesus continua fazendo por nós ainda hoje. Então, Jesus é o verbo vivo, e quando a gente trabalha no verbo, a gente multiplica e transborda o resultado maravilhoso na vida de outras pessoas, quando a gente dissemina isso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, se você acha que, não, Jesus já fez tudo, agora eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso fazer jejum, eu não preciso orar pelos irmãos, eu não preciso dedicar um tempo toda manhã com o Senhor, eu não preciso, o preço já foi pago, tetelestai e ok. Será que isso é mesmo bíblico? Será que isso faz sentido? Eu me lembro que tem uma passagem que Tiago fala, mostre-me as obras, eu te mostro a minha fé. E ele fala também que a fé sem obras é morta. Ou seja, mas que tipo de obra ele está falando? Ou seja, o justo vive pela fé, igual a gente vê. Só que para você ser considerado justo, você precisa praticar essa justiça. E que justiça é essa? É a justiça divina. Deus dá o parâmetro da justiça, ele é justo. Não é a tua justiça, não é o que você acha que é certo. Eu vou lá entregar uma cesta básica para os moradores de rua, mesmo eles não sendo crente, porque eles estão precisando, eles passam muita necessidade, eles estão doentes. Nego, se Deus não te deu a direção para você fazer isso, você fez por puro egoísmo teu, só para satisfazer o teu ego, né? Isso não tem nada a ver com a justiça de Deus. Olha que coisa impressionante, né? Agora, obra de fé, obra de justiça tem a ver sim com você jejuar para mergulhar mais no Espírito e saber o que o Espírito tem para te falar para você fluir mais. Você orar pelos outros é uma obra de fé e é fundamental porque exige sim um tempo teu, exige um cuidado teu, exige um relacionamento teu com aquela outra pessoa, exige cuidado, exige tempo. Poxa, afinal, para você ficar conversando no Zap com vários irmãos que você tem, que você gosta bastante no teu dia de trabalho, compromete a tua jornada, compromete a tua produtividade de alguma maneira. E isso envolve um esforço, no sentido de você planejar o teu tempo para fazer isso de maneira bem feita, como Deus quer de você. Então não me venha com esse papo de que Jesus já fez tudo e eu não preciso fazer nada. Afinal, vamos ver aqui no 6, só para fechar o vídeo, porque senão eu fico me empolgando aqui, fica gigante. E esse tema eu gosto bastante de debater. Jesus dedicava um tempo a sós orando. É uma obra de fé. O próprio Jesus praticava a fé. Tendo levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Mas isso é uma passagem isolada. Será? Lucas 6,12, Lucas 5,16, Lucas 4,42, Lucas 9,18, Lucas 3,21. Então, é fundamental, irmão, que você tenha uma vida de oração. E oração, o que é? É você conversar com Deus alinhado com a vontade dEle, com a palavra dEle. Você tem que tentar falar a mesma língua de Deus. Isso não significa que você tem que falar num linguajar rebuscado, igual a Bíblia usa muitas vezes, um português todo cheio de palavras complicadas, uma maneira de se relacionar com Deus de uma maneira toda formal. Sinceramente, isso não é fundamental, isso não é sério. O que Deus quer é a tua sinceridade do teu coração. Isso é a prática mais comum. Afinal, Deus ele consegue ler teus pensamentos, ele consegue já saber o que você vai fazer, o que você nem imagina, o que você nem sabe de você, ele sabe.
Então Deus é perfeito, então não ache que você vai conseguir ludibriar Deus ou comover Deus quando você manifesta a tua emoção, quando você manifesta os teus desejos. É bom porque o teu Pai quer a tua sinceridade, mas isso não move o caráter de Deus. Entenda? Entenda que se você conhecer o caráter de Deus, você consegue entender e conversar com Ele de uma maneira alinhada. Você já tentou conversar com uma pessoa em que você está querendo debater um determinado assunto ou conversar sobre um determinado tema e a pessoa te responde outra coisa nada a ver o tempo inteiro? Que tipo de conversa é essa? É uma conversa doida. Então oração, ou seja, orar, falar, declarar, significa não um monólogo, mas um diálogo. Ou seja, você fala com a pessoa e espera ela falar contigo. O grau de sensibilidade que a gente tem para ouvir o que Deus tem para nos falar é dado pelo nosso Espírito Santo bem abastecido da palavra dele. Alimente-se, encha-se da palavra do Senhor, encha-se de fé, sabe? Use esse dom maravilhoso, essa maravilha que Deus nos deu de ter acesso à vontade dele através das Escrituras, através de muitas pessoas que são usadíssimas por Deus para orar por você também, para você orar por elas. Ou seja, jejue quando você tem muita preocupação e precisa fazer tua mente se aquietar, porque o jejum tem um poder até científico maravilhoso de fazer o teu cérebro canalizar todo o nível de preocupação para uma única coisa, que é a fome, né, comida e tal. Então isso é interessante, vale a pena você dedicar um tempo para orar ao Senhor, sim. Então quando você vai orar, você pega uma palavra, você pega a Bíblia, você medita em cima, você conversa com Deus, você é sincero com Deus, você fala, não entendi nada disso aqui, Deus, me explica, onde que eu vejo isso na minha vida, onde que eu aplico isso, eu não estou entendendo nada, onde você quer chegar e tudo mais. Vale a pena você gastar esse tempo de oração. E a oração, diferentemente do que muitos pensam, ela não é uma mera meditação. Ela não vai trabalhar só o teu foco, igual a meditação. Não. Essa oração, ela tem resposta do outro lado. Ela é uma conversa. A gente fala que o Espírito Santo dentro de nós é algo muito mais real do que os nossos olhos, as nossas sensações conseguem perceber e sentir. Então, meus irmãos queridos, eu fico por aqui. Espero que esse vídeo não tenha ficado demasiadamente longo, igual alguns outros, porque eu me empolgo e eu gosto bastante de fazer os vídeos. Perdão pela demora no envio de alguns vídeos desse aqui, mas eu espero poder ter contribuído muito para a tua vida quando você assiste esse vídeo, quando você troca comigo, quando você compartilha esse vídeo com outras pessoas. E eu agradeço demais, de novo, a todas as pessoas aí que participam da Casa de Oração. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade maravilhosa, agradeço a pastora Elza por ter essa ideia sensacional e abrir esse espaço para mim. E eu desejo muito que a sua vida seja extremamente abençoada daqui para frente e que você decida realmente ser um discípulo e não ser uma pessoa que tem um Deus. Eu quero muito que você tenha um Senhor da sua vida. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço, meus amados, e até lá.